Boa noite a todos. Hoje é 24 de abril, quarta-feira. Estamos dando início à nossa 37ª reunião ordinária, sendo virtual na data de hoje, interclubes. Sob o lema Crie Esperança no Mundo, eu declaro aberta a nossa reunião de hoje. Solicito a nossa diretora de protocolo, Senir, que ocupe a tribuna virtual para fazer o protocolo da reunião de hoje. Protocolo, Senir, por favor. Boa noite a todos, companheiros, companheiras, visitantes. Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2024. Na tribuna virtual, Senir Loureiro Coelho, associada representativa do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste, classificação engenheira civil, neste período atuando como diretora de protocolo. Gostaria de registrar que neste período rotário de 2023 e 2024, com o lema Crie Esperança no Mundo, temos como presidente do Rotary International o companheiro Gordon McNally, do Distrito 1320, associado do Rotary Clube de Salt e Queenferry, na Escócia, e como governador distrital, o companheiro Pedro Dalboni, associado do Rotary Clube de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Nessa reunião de interclubes de hoje, contamos com a parceria dos seguintes clubes: Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste, Rotary Clube de Copacabana, Rotary Clube de Itaguaí, Rotary Clube de Paracambi, Rotary Clube Rio de Janeiro Penha e Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca. Uma boa reunião a todos. Retorno a palavra ao presidente Harrison. Obrigado, Senir. Eu gostaria de perguntar a algum dos presidentes que estão presentes se desejam fazer alguma comunicação, que será o nosso momento de pequenas comunicações. Zélia, gostaria de falar alguma coisa? Não, Harrison, obrigada. Muito boa noite a todos vocês. Tá? Agradeço a sua gentileza, mas nesse exato momento não tenho assim, nada no momento para passar para vocês de importante, não. Eu estou com algumas datas pendentes aí, quero até convidar todos para, onde puder, comparecer à nossa reunião, onde a gente vai lançar o programa do Pé Torto, mas eu ainda estou sem a data. Gostaria imensamente de convidar todos vocês, mas a data ainda está para ser confirmada com o médico que vai vir fazer uma palestra para todos nós, tá? Tá, ok. Eu agradeço muito, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença de cada um. E eu passo a palavra agora para a companheira Cleonice, que vai apresentar nosso palestrante. Só um minutinho. Eu quero saber se os outros presidentes têm alguma pequena comunicação a fazer. Maria de Lourdes, Marta e Marcelo. Boa noite. Está fazendo um barulho. Nós não temos Nossa. uma data. Patrícia, está um barulho horrível. Alguma coisa O barulho está vindo da Maria Marta. Tem que botar o microfone dela em mudo. Maria Marta no mundo. Tá um barulho também aqui para mim. Agora parou. Maria de Lourdes, pode falar, por favor. Boa noite a todos. A única data que nós temos no momento, totalmente definida, é o descarte de eletroeletrônicos, que será no dia 11 de maio. É um sábado. Muito obrigada. Localidade. Será na sua cidade mesmo, lá em Paracambi? Paracambi, exatamente. Tá ok. Tá ok? Na nossa sede, inclusive. A sede está armazenando todo esse material e eles virão pegar no dia 11, entre 9 e meio-dia. Tá ok. Marta, você tem alguma comunicação a fazer?
Não, boa noite a todos, obrigada. Sem comunicação no momento. Ok. Marcelo, Boa noite a todos. Eu sou do Rotary Clube da Tijuca. O único informe que eu tenho para passar é que amanhã, de 9 às 15 horas, o Rotary Clube da Tijuca está empenhado numa coleta de doação de sangue lá no Hospital Federal do Andaraí. Então, quem puder indicar algum companheiro, alguém que more pelas redondezas, para poder participar dessa campanha. Agradeço muito. Muito obrigado, Regis. tá ok, Marcelo. Obrigado aí pela comunicação. Agora sim, Zélia. Agora é sério, como diria o puxador de sangue. Alô, povão, agora é sério. Zélia, convido você, presidente do nosso Rotary Clube Copacabana, primeiro clube que parcerou conosco nessa reunião, para que dê as boas-vindas a todos e, posteriormente, a companheira Cleonice para a leitura do mini currículo dos nossos palestrantes, Antenor Leal. Abre o teu som. Zélia, seu som está fechado. Pronto, já aberto. Boa noite a todos. Meu nome é Zélia Carvalho, sou a presidente do Rotary Clube de Copacabana no período 2023-24. Minha classificação, massoterapeuta e também ex-empresária. Eu gostaria de dar bem-vindo a todos vocês que estão aqui comparecendo, tá? E vou passar a palavra agora para a companheira Cleonice. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Cleonice Datum, associada representativa do Rotary Clube de Copacabana, no atual período secretária e segunda tesoureira. Minha classificação anterior, roupas masculinas varejo, para fazer a apresentação do palestrante da noite. O nosso companheiro Antenor Barros Leal é formado em advocacia pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, industrial, especialista nas áreas de alimentos e industrialização. Cursou extensão nas áreas de economia e administração, tendo estudado nas universidades da Califórnia, em Los Angeles, e da Flórida, em Miami. Ele também foi diretor dos grupos J. Macedo e Moinhos Cruzeiro do Sul, membro do Conselho Consultivo da Global Center Brasil, da Columbia University, Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, é membro da Câmara de Comércio Americana, membro do Conselho de Curadores da Fundação Nacional do Câncer, foi presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Casa de Mauá, e também presidente do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Ele recebeu a outorga da Medalha de Mérito Industrial e Personalidade de Cidadania da Folha Dirigida. Também é detentor da Ordem do Mérito Naval e Medalha Mérito Tamandaré, ambas da Marinha do Brasil. Tem o título de cidadão carioca e integra a Academia Nacional de Economia. Já realizou diversas palestras em mais de 6 países, é autor de artigos publicados em vários jornais brasileiros. No Rotary, se associou ao Rotary Clube de Fortaleza Oeste em 1970 e, posteriormente, quando veio para o Rio, se associou ao nosso clube, o Rotary Clube de Copacabana, em 1980, onde foi seu presidente no período 93-94. Antenor, a palavra é sua. Tem que abrir o seu som. Obrigado, Cleonice. E um abraço a todos os companheiros que me ouvem hoje. Você sabe que a Cleonice, quando estava lendo o meu currículo,
Eu nunca pensei que eu tinha feito tanta coisa, Cléo. Você me lembrou, foi bom isso. Eu Olha cortei aqui. algumas coisas também ainda. Eu sei. Olha aqui, eu estou muito feliz, porque é a primeira vez que eu falo para. Eu acho que são 7 clubes que estão emparcerados conosco. Não é? Isso é uma coisa muito interessante. Eu fiz essa palestra há 2 semanas atrás. Acho que amanhã eu vou novamente a um outro clube falar e tenho uma imensa satisfação em falar para vocês todos. Não é uma palestra com palavras em inglês ou com situações em economês. Não, isso é uma conversa minha com vocês, ouvindo, evidentemente, os comentários que quiserem fazer sobre um evento que todos nós presenciamos e sentimos e perguntamos a nós mesmos o que é que passou. Mas eu quero focar a minha conversa no século que eu considero o mais importante da humanidade, o século XX, que foi um século de grande renascimento da humanidade. A humanidade ainda não melhorou o que nós queremos, mas, sem dúvida nenhuma, o século XX foi o século das definições, inclusive geográficas, para o mundo. Eu gosto muito de enfocar um fato interessante, que é a existência, e aí vamos ficar no século XX, do que se chama de nação central e nação periférica. Isso significa uma nação importante, ela domina um setor e, associado a esse domínio, tem sempre a moeda. Uma nação pode ser poderosa, com arma, mas, se não tiver uma moeda, ela não será uma nação central. As nações outras, nós chamamos nações periféricas, elas giram em torno daquela nação central, é como se ela fosse um sol e nós todos satélites. O século XX testemunha um reinado da Inglaterra, vamos chamar assim, iniciado com o domínio da Índia, com o domínio de vários países da África, com o domínio financeiro do mundo inteiro. E a Inglaterra, durante todo o século XX, até o fim da Segunda Guerra, foi a nação central, baseada num fato importante, que a libra era a moeda que girava no mundo inteiro, associava esse girar ao poder da Inglaterra, que tinha moeda, povo e arma. Esse é um dado que nós não podemos esquecer. A Inglaterra transforma a libra na moeda do mundo. Quer dizer, todos os companheiros que estão aqui me ouvindo certamente não terão uma libra em casa, a não ser a Cleonice, que tem um presente que o avô dela deu de uma libra, mas era uma coisa importante no século XX ter uma libra, ou as pessoas faziam suas poupanças na base da moeda, libra. Essa moeda e esse poder central da Inglaterra se manteve até depois da guerra, onde os americanos assumiram essa posição de nação central. Associada a isso, o fim do poder da libra e o nascimento do dólar. Agora sim, eu calculo que todos os que estão me ouvindo têm suas pretensões de ter mais dólares dos que têm, ou pretendem comprar dólar, porque ainda hoje ela é a mesma coisa que foi a libra
no início e durante a maior parte do século XX. O dólar passou a ser essa moeda associada ao poder americano, também o poder armado, mas tendo, sem dúvida, a moeda como a sua base fundamental do poder. Todas as transações no mundo que eram até 1950, 50 e poucos feitas na Libra, passam a ser em dólar e ainda hoje elas são baseadas no dólar. Eu digo isso também porque há uma sensação, pelo menos de passagem, mas muito comentada hoje, de que a China possa se tornar um país central. É evidente que, se eu perguntasse a todos os meus companheiros agora se eles têm um renminbi em casa ou se pretendem comprar um renminbi, eu tenho certeza que todos diriam que não têm e que não pretendem comprar. E, aliás, uns vão dizer que nem sabem o que é. Mas o renminbi é a moeda oficial da China, também chamada popularmente yuan, para quem está na China. Isso significa que, se você não tem uma moeda, você não chegará a uma nação central. Houve tentativas de alterar isso, por exemplo, a União Soviética quis fazer isso, ela fez um bloco de nações mantidas sob a força, mas não tinha uma moeda. Então, foi fácil ela desaparecer. Uma decisão de um homem só num dia fez com que aquilo tudo desmoronasse, porque não havia uma moeda. A nação central tem o poder, as nações centrais têm o poder de transformar o mundo. Então, o século XX testemunhou a maior transformação da regionalização do mundo. Se você pegar o mapa no início do século XX e, ao terminar, ver que um número enorme de nações surgiu uma quantidade enorme de manifestações de nacionalidades que, às vezes, mesmo não conseguindo, seus países lutaram para que isso viesse a acontecer. Um dos exemplos disso é Israel, na década de 40, Kosovo agora, há 30 anos, são diversos países da África que se formaram a partir dessas manifestações de nacionalidade, de regionalidade. Aquilo que foi tomado à força foi separado por amor à sua pátria, à sua terra. Então, o século XX testemunha esse grande redesenho do mundo. O Mapa Mundi é outro a partir desse grande século. O século XX tem fatos muito estranhos, mas que também ajudaram a mudar o mundo. As duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, transformaram o mundo. A Segunda não só transformou, como deixou o mundo em expectativa, porque a Segunda Guerra testemunhou a criação, a invenção das bombas atômicas. O que a bomba atômica permitiu que não se repetisse o que houve no século XX, no início. Uma guerra terminou na década de 20, já na década de 30 e 39 começou outra guerra. A guerra atômica, a bomba atômica, evitou que depois da Segunda Guerra nascesse outra, porque a arma terrível da bomba atômica trouxe a informação de que, nesta nova guerra, não morre só o garoto de 18 ou 20 anos. Nesta nova guerra, morre o general, morre o coronel, morre a mãe do general, morre até a sogra do general. Então, isso mudou, redesenhou
também a humanidade. Já estamos, desde 1950, desde 1945 até hoje, sem, embora haja temor, sem uma guerra mundial que o século XX testemunhou. Uma outra coisa que o século XX também trouxe é que, certamente, todos os avós nossos que estão participando dessa reunião, os nossos avós não fizeram turismo. Eles não fizeram turismo. O século XX, ao fim do século XX, fez com que todos nós, muitos dos nossos pais, já fizessem algum turismo e nós entramos numa outra atividade econômica que não existia na década, no século XX. Só os muito ricos viajavam, ou seus filhos iam viajar na Europa, mas não era para turismo, era para estudar. O turismo, como tal, é um fruto dessa paz mundial que se estabeleceu. Não tem mais risco, então as pessoas viajam, as pessoas compram dólar, veja o dólar aí, importante, e que o dólar é uma moeda tão importante que, mesmo com a criação do euro, que foi uma outra tentativa de tirar o dólar como moeda central, mas o dólar permanece a moeda central e o euro vem atrás. Mas nas negociações internacionais, o dólar ainda permanece. Quer dizer, são países, por exemplo, Libra na Inglaterra, dólar nos Estados Unidos, Ien no Japão, o renminbi yuan na China e a rúpia na Índia, que são países que podem, eu não estou citando o euro para não criar um específico país, mas que são moedas que tendem, se quiserem se tornar uma nação central, terão que fortificar as suas moedas para que nós possamos ou pensemos em comprar uma dessas rúpias ou um desses yuan. O Japão tem uma moeda muito sólida, mas que ficou, mesmo depois da guerra, quando ele começa a se organizar financeiramente, o iene se fortaleceu, mas não saiu das suas fronteiras. O iene, que é uma moeda forte, ainda está no Japão, ela não consegue ultrapassar, não consegue chegar em Singapura, que tem uma moeda própria e trabalha com a sua moeda. Então, o enfoque é no sentido de que essa coisa de nação importante, nação central, precisa de uma moeda que a torne central. Sem isso, ela não vai chegar a essa aspiração. Uma curiosidade, e aí não é uma coisa positiva, é que a humanidade, apesar do grande progresso havido no século XX, ainda hoje, no dia 24 de abril de 2024, gastou mais dinheiro fazendo arma do que gastaria alimentando toda a população mundial. Se toda a população comesse 3 refeições por dia, ainda não gastaria o que a humanidade estupidamente gasta fazendo avião, submarino, bala, mina, tudo que vocês possam, e vocês sabem mais do que eu, o que se gasta em armamento no mundo. Outra coisa que a humanidade ainda não soltou, não despregou ainda, é a tendência de sacralizar ou homenagear os assassinos, né? Os assassinos do mundo, o Hitler, o Stalin, o Pol Pot, o Mao Tse-tung, o Che Guevara, esses caras que mataram milhões de pessoas. O Guevara não matou milhões porque não tinha em Cuba, matou 100 mil. Mas há uma sacralização, as pessoas citam muito esses criminosos. É muito comum se ouvir citação nos jornais, é muito fácil você ouvir isso.
mas é raro você ouvir alguma citação do Dr. Pasteur, por exemplo, ou com o Dr. James Salk, ou Alexander Fleming, Robert Koch, Albert Sabin, que esses, sim, são os grandes heróis da humanidade, salvaram a humanidade. Milhões, aqueles milhões que foram assassinados, nasceram mais milhões devido a esses senhores aqui, que criaram remédios, que acabaram com a polio, acabaram com a tuberculose, descobriram micróbios. Então, a humanidade não cita, não acredita normalmente a esses salvadores. O Oswaldo Cruz, certamente, é citado no Brasil pelo hospital, mas pouca gente sabe quem foi ele, o que é que ele fez pelo país. Então, a reflexão que eu faço, no sentido de que o século XX foi um século mais importante da história da humanidade, porque os fatos comprovam isso. Quer dizer, tudo que se inventou no século XIX só deslanchou no século XX. E todos os avanços mais importantes para a humanidade, embora, evidentemente, que antes tenham tido grandes autores, Shakespeare e outras coisas, só no século XX, com a possibilidade da publicação de livros, a universalização do conhecimento através dos livros, dos jornais, o século XX permite que a humanidade se informe, né? Depois, com a chegada da internet, isso foi uma coisa absolutamente inesperada, a velocidade com que as pessoas se informam hoje, ao contrário do que se informavam mesmo no fim do século XX, quando uma edição do New York Times de domingo tinha mais conhecimento do que a humanidade havia obtido nos anos passados. Onde se conclui que, nos tempos atuais, com a internet, com a facilidade das pessoas se informarem, nós caminhamos, a minha leitura otimista é que este século se torne um século tão importante quanto o século XX, desde que reduza ao tempo dele essa coisa belicosa que ainda existe no ser humano, fazendo com que a gente gaste mais em arma do que em alimentos. Mas eu acho que a humanidade, através da leitura, através da comunicação, através de todas as ferramentas que nós temos, vai conseguir, no século XX, termos um século melhor do que o século XX, XXI, um século melhor do que o século XX. O que seria, eu estou sendo otimista, mas eu sou otimista, só não sou muito, porque eu torço o Vasco da Gama, o que me deixa um pouco, derruba um pouco o meu otimismo. Mas eu acho que o século XXI, pela informação, pela facilidade com que as pessoas aprendem as coisas, sabem das atrocidades, sabem do que não é bom, tomara que esse século XXI seja muito melhor do que o século passado. Eu termino aqui e seria um prazer muito grande ouvir algum comentário, alguma pergunta que qualquer companheiro queira fazer. Foi uma honra para mim, como será sempre falar para a Rotariana. Muito obrigado, Antenor. Parabéns aí pela explanação. Afinal de contas, aí a gente está lidando com uma pessoa experiente, com conhecimento de enciclopédia, né? E quando se trata de conhecimento, espaço. É sempre bom a gente ouvir. Tem muitas coisas até que a gente não conhece, né? Da história e da evolução, né? Alguns dos companheiros gostariam de fazer uma pergunta para o Antenor? A Patrícia está aqui do meu lado, já pediu para fazer a pergunta. Pode fazer, Patrícia. Oi, Antenor. Você não faz ideia como você me deixa feliz em te ver palestrando aqui no nosso clube. Porque eu sempre converso com os meus companheiros da troca de ideias que a gente acompanha no Copacabana e nem sempre a gente consegue estar juntos, né? Mas, enfim,
A minha pergunta que eu gostaria de fazer de pergunta para você é o seguinte: como você vê a cabeça dessa turma mais jovem de economia, mesmo de empreendedorismo, com essa nova realidade? A sensação que eu tenho às vezes é que existem transes paralelos, né? A turma estuda, mas parece que não capta o que já foi passado lá atrás, com outros dirigentes, com outras experiências da economia, em que o Brasil sempre se mostrou, né, com altos e baixos e ali tentando se manter de pé. Como você vê o comportamento dessa turma mais jovem da área de economia? Patrícia, você sabe que essa perplexidade que você tem não é só sua, não. É de muita gente. É de muita gente. Quando você vê um filho, ou um sobrinho, ou um neto passando o dia inteiro no celular, ouvindo, lendo bobagens, coisas que não constroem, você se preocupa com o que vai acontecer no futuro. Eu tenho a sensação que hoje a nossa geração, atravessa um momento que já dura aí 10 anos do impacto da informática. A informática, o celular, a comunicação rápida, trouxe um impacto transformador muito grande, muito grande. Há uma sensação, e aí é que é uma coisa que me preocupa, é que, normalmente, na humanidade, como nas nações, tem pessoas que são centrais e pessoas que são periféricas. Isso é uma coisa normal. Ora, se você permite, com a informação, com a facilidade do computador, do celular, que mais pessoas deixem de ser estudiosos, mais conscientes, mais aprofundados nas suas matérias, vai surgir, continua surgindo, um número menor de pessoas que, ao contrário, estuda muito, usa dessas tecnologias para melhorar o seu desempenho e forma uma coisa que pode se tornar um desastre para a humanidade, uma quantidade enorme de ignorantes, de pessoas que supostamente possam saber, sendo dirigidas por um pequeno grupo de pessoas que aprenderam e que sabem lidar com essas pessoas menos informadas. Na economia, há um fenômeno interessantíssimo, que é o fenômeno da suposta boa vontade. São aquelas pessoas que dizem estar preocupadas com as outras, com o bem-estar das outras, mas, no fundo, estão preocupados com juntar bens próprios. Isso é um movimento traiçoeiro, mas que existe, onde as ideologias políticas que levam ao comportamento econômico são substituídas por populismos, onde pessoas que dizem se preocupar com todos, só se preocupam consigo próprio, fazem uma distribuição generalizada de esmolas, tiram a capacidade individual de cada indivíduo de promover a si próprio, de buscar o seu futuro, buscar abrir a sua vida. Eu tenho lido alguma coisa sobre isso. Há quem diga que o melhor Bolsa Família é o trabalho, é o emprego. Ora, na medida em que você aumenta o número, ou aumenta o valor para um número maior de pessoas para receber alguma coisa sem trabalhar, e é muito fácil no Brasil, eu estou focando no Brasil, mas isso acontece em vários países. Se você imaginar que uma família pobre receba
o marido 600, um filho mais 400, a mulher 200. Se tiver um menino 100, juntar R$ 1.300 é mais do que um salário mínimo. E para a pessoa ganhar um salário mínimo, terá que trabalhar, sair de casa, trabalhar, voltar. Ora, se você recebe o equivalente estando em casa, ou dormindo, ou bebendo cachaça, ou não fazendo nada, aí há um risco de, matematicamente, você aumentar o número disso e voltar à humanidade, voltar a encastelar pessoas, como os reis antigamente moravam nos castelos das montanhas para evitar o povo. Se isso não acabar, essa tendência de empobrecer os pobres culturalmente e sem que eles tenham esperança, sem que eles confiem em si próprios, vão formar e voltar àquela coisa que eu disse, no sentido de uns são ótimos e a maioria não tem conhecimento. É uma preocupação muito grande. Eu lido de certa forma, com o ensino, eu sou do conselho da PUC, há um distanciamento muito grande dos alunos, dos professores, desrespeito aos professores, a falta das aulas. Então, isso é um assunto realmente preocupante. E o que é mais preocupante, Patrícia, é que nas nações desenvolvidas, esse fato é menor. Então, tende a que nós, países com um número maior de habitantes, continue, por volta de muitos anos, a ser um país periférico, porque nós não temos nem inteligência, nem conhecimento e tal, e ficamos aí exportando minério, exportando soja, sem exportar o produto. Exportamos o minério para a Coreia faz um automóvel e nos manda. Então, esse é o retrato que preocupa. Obrigado, senhor. Nossa próxima pergunta, do companheiro Cláudio. Cláudio, por gentileza, pode fazer sua pergunta. Claudino, é o Claudino, né, que pediu. Perdão. Não é problema me chamar de Cláudio, não, sabe? Porque eu conheço gente importante com esse nome. Mas eu já matei uns 20 que me chamaram de Cláudio. De Galdino, de Claudionô, de Claudiano e tudo mais. Mas deixa para lá. Olha aqui. A pergunta que eu queria fazer para o Antenor é o seguinte, entendeu? A perda do poder de uma nação em função de uma inflação elevada, como é que se explica isso? Vou exemplificar. Quando Juscelino resolveu construir Brasília e o FMI se recusou a emprestar o dinheiro para fazer Brasília, ele mandou a Casa da Moeda fazer hora extra. E isso criou uma inflação no Brasil que gastou mais de 30 anos para ser debelada. Como é que é isso? E a perda do poder do país, de uma nação em função da inflação? Claudino, não sei se vocês sabem que o Claudino é filho do Claudino Nóbrega e é neto do Claudino Nóbrega. Então, o Claudino da família dele é fácil, toda esquina tem um. Claudino, a inflação, e você lembrou bem o Juscelino, a inflação é isso, é quando o que aconteceu na China, desculpe, na Argentina há pouco, o que aconteceu na Alemanha depois da guerra, é uma coisa louca, no sentido de que o dinheiro, imprimir o dinheiro, resolve o problema. No caso do Brasil, houve um fato interessante, Claudino, você é testemunha disso. O Juscelino, quando cometeu a loucura de fazer Brasília, ele, ao mesmo tempo que mandou imprimir o dinheiro para pagar Brasília, ao mesmo tempo criou um novo Brasil. Não é? Ele criou o Brasil da soja, criou o Brasil do gado, ele criou o Brasil do centro brasileiro, do Goiás, Mato Grosso do Sul. Essas coisas não existiam, não faziam parte do PIB brasileiro, que era um PIB praiano, PIB de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Minas não tem praia, mas era
os três estados. Então, o Brasil teve sorte de, como essa inflação provocada por emissão veio logo depois ser recompensada por produção e produtividade, fez com que surgisse aí, nós tivemos sorte, um grupo de economistas, um grupo de pensadores que, com o Plano Real, debelaram de uma vez por todas aquele mal original que certamente foi compensado com a geração de riqueza do Centro-Oeste. Esse é um fato só, mas se você não consegue agregar a uma loucura um fato que foi sorte do Brasil, nós estaríamos pior do que a Argentina, sem dúvida nenhuma. A Argentina passou, desde o Perón até agora, enganando as pessoas com o Bolsa Família, mandava mais dinheiro, prestigiava os vagabundos dos sindicatos, que diziam que estavam representando os trabalhadores e, na verdade, estavam ficando ricos à custa dos trabalhadores. A inflação é o presidente da Argentina, o Milei, tem uma frase ótima: a inflação é um roubo, porque quem mais sofre com a inflação são os mais pobres. Os mais informados, os que têm mais dinheiro, ganham com a inflação. Você se lembra do overnight? O overnight enriqueceu milhares de brasileiros e empobreceu milhões com a inflação e com vamos dizer assim, a falta de equilíbrio da economia brasileira. Ok, muito obrigado, senador. Satisfeito, Claudiano? Sim, senhora. Companheiro Valdir, pode fazer sua pergunta, por favor? Meu querido Antenor, hoje é um dia feliz para mim, porque há muito tempo que eu não ouço. E é um prazer tremendo e imenso ouvir você falar com a sapiência que você tem. Depois desse contexto, eu não tenho nada demais. Apenas dizer que concordo plenamente, responde, e da Patrícia também. Eu tenho 4 netos, até que eles não têm que me queixar. São estudiosos. Um é engenheiro, já trabalhando, por motivo do falecimento do avô, outro, que tinha uma empresa de ar-condicionado, instalação, ele está empregado e muito bem. O outro está terminando direito, está no último período de direito. E as 2 meninas ainda estão novas, uma está estudando desenho e está indo bem. Agora, é o seguinte, a gente nota, é muito oco. Ler, estudar, eles até estudam, mas se você procurar conteúdo, não acha. É difícil. Eles acabaram, eu espero que mudem, mas a cultura é muito pouca. Deus nos proteja também. E o Brasil, principalmente. Com relação às soluções para o Brasil, você sabe melhor do que eu. Brasil, curso primário bom para todos, nivelar o curso primário, coloca todo mundo num bom nível de primário. E vamos em frente. Se for possível, se você concordar com a minha ideia, dá subsídio, dá para dar subsídio, dá para empresários para abrirem fábricas próximas do local onde esse pessoal que usa Bolsa Família precisa. Eu acho que se alguém quisesse fazer isso, o negócio é querer fazer. Eu acho que o Brasil teria jeito disso. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado por essa aula. Você fez um comentário aí muito importante. Eu sempre brinco com o Claudino e pergunto a ele quando ele se formou em engenharia, e eu digo a ele que, quando ele se formou, a quantidade de conhecimentos que ele tinha seguramente era maior do que o engenheiro que se forma hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque houve uma
desqualificação do ensino superior brasileiro e uma destruição do ensino médio e primário. Ora, todo essa dinheirama que o governo gasta com as universidades deveria gastar na qualificação do ensino primário, secundário e profissional. Quer dizer, há uma inversão de gastos quando a União deixa para os municípios e os estados o ônus da educação primária e secundária, faz com que os estados gastem mal, depende do governador, depende do prefeito, é um desastre, e esse é um dos males maiores do Brasil, é a desqualificação dos jovens. Não é? Os jovens saem, se formam, terminam seus cursos sem saber. É lamentável isso. E eu acho que esse é um dos problemas maiores do Brasil. E você tem toda a razão. Se nós não focarmos no ensino primário, no ensino médio e no ensino profissional, tem tantos engenheiros aí que não sabem fazer nada em engenharia e seriam ótimos mecânicos, seriam ótimos administradores de pequenas coisas, mas que se formam, acham que são médicos, acham que são dentistas, acham que são engenheiros e não são, na verdade. E aí é um desastre para o país. Obrigado. Muito obrigado aí pelo esclarecimento, Antenor. Nossa última pergunta é da companheira Zélia, presidente do Copacabana. Por favor, Zélia, pode fazer a pergunta. Liga o teu som, Zélia. O áudio está fechado. Oi, Antenor, boa noite. O agro salva o Brasil ou não? O agro, sem dúvida nenhuma. O agro e a pergunta é interessante, Zélia, porque o agro é o resultado da aplicação da tecnologia. O que o agro é hoje? É o resultado da produtividade obtida no solo brasileiro devido ao ingresso da tecnologia. A Embrapa desenvolveu tecnologia, importou tecnologia. Não é? Eu passei a minha vida inteira trabalhando com trigo, vendo o que era o trigo no Canadá, na Ucrânia, na Europa, e a pobreza do que era aplicado no Brasil, e a Embrapa fez um trabalho maravilhoso. Então, o agro brasileiro é o resultado prático disso, do trabalho. Ali se trabalha, ali se aplica tecnologia, ali se faz economia verdadeira, quer dizer, investimento, resultado do investimento. Ali, o agro brasileiro é uma amostra para o mundo inteiro do que significa a aplicação correta da tecnologia. Não, se fosse só a terra, nós já tínhamos antes da introdução da tecnologia. O agro nos salva. É evidente que, no futuro, o agro brasileiro terá que se adaptar um pouco na exportação de produtos finais e não só de produtos primários. Mas isso é uma coisa que ainda decorre tempo para que isso possa acontecer, que nós deixamos de exportar soja em bruto e exportar os produtos. Mas isso nós vamos conseguir, já temos pequenos exemplos disso, mas o importante é que a sua pergunta é positiva. O agro tem salvo o Brasil. Obrigada, Antenor. Muito obrigada. Eu também levo pé. O Harrison, acho que o Pedro Durão tinha levantado a mão. Eu tinha mesmo, né, se der tempo, mas eu não sei o que aconteceu aqui com o meu programa, eu não consigo levantar a mão aqui virtual. Pode perguntar, então, Pedro. Pergunte aí, por favor. Tá? Mas posso fazer pergunta, Lélis? Pode, claro, com certeza. Tá, obrigado. Né? Mas, Antenor,
Uma coisa que até você citou assim por alto, e na palestra passada, mas como é que você vê as criptomoedas que estão sendo hoje super valorizadas, etc. As criptomoedas vieram para cá ou vai ser uma coisa temporária que não vai vingar no futuro, longo prazo? O Durão, as criptomoedas precisam de um fato fundamental para que elas possam fazer parte do nosso pensamento. O Durão pensou um dia, vou comprar uma cripto, o Aterão pensou e tal. O que falta a essa suposta moeda? Confiança. Enquanto ela não passar para o Durão, para todos nós, confiança, ela não será uma moeda. Ela será um efeito de transição, não é um instrumento de negócios, mas sem o contexto da moeda. A moeda como reserva para o futuro, a moeda como que você possa transacionar, comprar uma Coca-Cola, ou comprar um automóvel. Isso é preciso que ela obtenha confiança. Eu acho que em mais 10 anos, Durão, nós vamos poder, os nossos filhos, provavelmente, mas os nossos netos, provavelmente vão transacionar com uma cripto. Imagina, você quer comprar uma passagem e diz, olha, eu quero pagar com cripto. Quantos? Entendeu? Vai demorar muito. Né? Bitcoin. A Silvia lembra, um Bitcoin, que é uma das 1000 que estão aí. Mas como? É preciso que a contraparte tenha confiança, aceite uma Bitcoin, aceita uma cripto, para que eu possa usar a minha reserva em cripto para pagar, que depende de um número. E tem tem até um companheiro nosso do Rotary, que nós estivemos juntos, que vai nos fazer uma palestra sobre cripto, que será interessante, porque a gente precisa entender um pouco dessa coisa. Eu até disse lá que eu presidia um conselho de economia e convidei uma pessoa em São Paulo para falar e falou 40 minutos e 40 expressões em inglês e ninguém entendeu. Porque é preciso que haja confiança. O Durão precisa ter confiança que, mandando um dinheiro para Portugal, em cripto, alguém vai receber. E vai transformar num imóvel, vai transformar num automóvel, vai transformar numa comida. Porque não é só você ter a sensação que tem 1000 Bitcoin. Não, você quer saber o que é que você pode comprar com 1000 Bitcoin. Então, eu acredito que, eu até brinco com isso, o cripto é o Esperanto, que há 80 anos seria a língua do mundo, né? Uma língua só para o mundo inteiro, uma moeda só para o mundo inteiro. É coisa para o século 22. Isso aí. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Aproveitando esse gancho aí do Durão, um comentário rápido. A criptomoeda realmente ela passa por uma questão da população ter segurança. Isso passa diretamente por ter um órgão regulador, por exemplo, uma CVM. Me parece que já vai entrar. As criptomoedas vão entrar embaixo do guarda-chuva da CVM, já vão passar por um controle. Isso já vai gerar mais credibilidade e mais segurança. Porque hoje em dia você, tudo bem, compra 10 mil, 1 milhão de criptomoedas, de uma moeda X, Bitcoin, por exemplo. Quem garante que amanhã você vai ter o mesmo milhão? Né? Esse aqui é o problema. O universo é virtual. O universo de transacional dela é virtual. Hoje, por acaso, nós passamos uma palestra no Rio de Janeiro. Falou sobre crédito carbono. Ou seja, crédito carbono, eu falei para os meus clientes, quando eu era gerente do banco lá no ano 2000, ofereci investimento em crédito carbono, que era uma promessa para o futuro, e não decolou. A criptomoeda, que é mais recente, decolou. Só não tem a segurança, como você mencionou, o povo não tem a segurança.
né? Eu acho que isso está revestido com a palavra confiança, né? Eu não acredito muito que a CVM tenha a condição de dar a você a tranquilidade, porque você já testemunhou no Brasil o lançamento de ações boi gordo e outros bichos que enganaram a população e estava lá registrado da CVM. Não é um bom garantidor, não. Ele controla e tal, mas não nos dá a segurança de que efetivamente aquela ação esteja bem montada, tem ativos para garantir tal. Eu desconfio muito, mas eu não acredito ao controle do Estado a confiança na cripto. Quem vai dar confiança na cripto é você mesmo. É você acreditar que pode comprar um cripto e ele vai lhe permitir comprar alguma coisa. Enquanto o cidadão não tiver isso, o Estado não lhe dá. O Estado não lhe dá essa segurança, nem vai lhe dar. Não dá nos Estados Unidos, não dá na Europa, não vai dar aqui. Perfeito. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Foi uma ótima palestra. Você gostaria de fazer alguma consideração, Cláudio, antes da gente encerrar? Eu diria que é quase que uma brincadeira, porque da mesma maneira que o Antenor diz que a criptomoeda ainda não tem a nossa confiança, posso garantir que ele tem a confiança da gente, porque ele transmite conhecimento só na presença dele. Muito obrigado aí por uma palestra tão interessante. Perfeito. Posso fazer uma pergunta adicional? Pode. Antenor, o Plano Real daria certo na Argentina? Eu acho que sim, Claudino. São realidades diferentes, mas acho que sim. O que não tem na Argentina, que tinha no Plano Real, é um apoio político. Porque se lembra que o Fernando Henrique tinha um Congresso ao seu lado, numa situação de absoluta segurança com relação à aprovação das leis no Congresso, porque sem isso não tem. Partiu, você se lembra, o Plano Real, houve uma larga informação à população, as empresas foram informadas, você ficou preparado para isso, não bloquearam seus dinheiros, não tiraram sua expectativa, não, lhe informaram e o Congresso aprovou, foi implantado. Então, são situações muito diversas. Acho que falta à Argentina o que o Fernando Henrique tinha, que era uma situação de apoio do Congresso, apoio para valer mesmo. Quer dizer, você se lembra como foi rápida a aprovação desse arcabouço do Plano Real. Acho que a Argentina vai sair do problema, porque o presidente Milei trabalha com um produto que é muito bom, que é a verdade. Então, ele diz as razões por que a Argentina quebrou. A Argentina enriqueceu muito a pouca gente e empobreceu muita gente, devido a esse modelo do Estado ter condição de dar. Porque o Estado dá a Bolsa Família ao pobre e dá a Bolsa Cadillac ao rico. Não é só o pobre. A Bolsa Cadillac também vai. A classe rica se apropria. É o que aconteceu na Argentina. A Argentina tem fortunas colossais e tem benefícios. Aquela expressão que o Collor usava para funcionário que ganhava muito dinheiro, como é que chama? Marajá. Marajás. A Argentina é o país dos marajás. Ninguém trabalha. Na primeira leva, ele demitiu 300 mil. Um país que tem 40 milhões de habitantes é muita coisa. Vai dar certo, mas o modelo é outro. Tá ok. Muito obrigado. Então, encerramos aí o período de perguntas. Gostaria de pedir à companheira Patrícia para expor e, se for possível, compartilhar e ler o certificado do Antenor, que na segunda-feira a gente vai entregar pessoalmente. Não Obrigado, apareceu, Patrícia.
Agora sim. É que eu pensei que ele ia se obrigado. alongar na fala e eu tirei do ar. Vamos lá. Certificado de agradecimento, o Rotary Clube de Copacabana e o Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste conferem ao Antenor de Barros Leal, companheiro do Rotary Clube de Copacabana, o presente certificado em agradecimento pela palestra intitulada Poder e Moeda, em reunião virtual dos clubes. Nova Iguaçu, 24 de abril de 2023, e assim... 23? 24. Tem que consertar. E assinam Zélia Maria de Carvalho, presidente em exercício, e Harrison Freitas, presidente. Eu só tenho que agradecer a todos. Eu gostaria de lembrar, Harrison, só um minutinho, que amanhã o companheiro Antenor estará fazendo a mesma palestra no Rotary Clube Rio de Janeiro, Dois Irmãos, na Sociedade Germânia. Tá? Vou te dar uma colher de chá, porque você perdeu o momento das pequenas comunicações. Eu sei, mas é que você falou com os presidentes. Eu não sou presidente. Quebrar teu galho que é minha amiga. Só por isso. Tá avisando. Amanhã Antenor em dose dupla. Então, Ele sempre traz novidades, ele sempre fala diferente. Eu gostaria de pedir a companheira Marlene, nossa secretária, para anunciar a estatística da reunião de hoje. Por favor, Marlene. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Marlene Almeida, associada representativa do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, atual período tesoureira, classificação Advocacia Civil e Família. Vou fazer a estatística da reunião de hoje de interclubes. Nós tivemos 10 clubes presentes, 3 governadores, 5 presidentes, no total de 24 pessoas. Obrigado e devolvo a palavra ao presidente Harrison. Obrigado, Marlene. Bom, eu quero dizer agora que aguarda. Está com eco, Harrison. Desculpe. A gente aguarda no próximo dia 8 de maio, que será a nossa reunião presencial, na qual nós comemoraremos o Dia das Mães. Então, a gente aguarda aqueles que puderem estar conosco na nossa reunião presencial no restaurante La Dolce Vita, às 12h30, em horário de almoço. Com isso, sob o lema Cria Esperança no Mundo, eu declaro encerrada a reunião de hoje e agradeço aí aos presidentes que prontamente parceiraram conosco, né? Zélia já havia parceirado inicialmente, e assim que eu postei o convite no grupo, Maria de Lourdes,